Muita gente pergunta por que as empresas aqui do Brasil não fabricam os colecionáveis aqui no Brasil, porque são fabricados na China, no Vietnã e em outros países. Hoje eu trago um negócio muito bacana, que é um protótipo. Eu não tinha nenhum protótipo na coleção, e esse aqui é o primeiro protótipo que eu tenho na minha coleção, lá da Splash Toys. Esse aqui é o Drogon. Você que assistiu Game of Thrones, lembra da Daenerys? O dragão, você assistiu até o final e não gostou muito do final, mas no final tem o dragão que torra, derrete lá o trono de ferro. Aqui, ó. Esse aqui é um dos últimos dragões ali de Game of Thrones, e depois ele voa e a gente não sabe qual que é o destino dele. E a Splash Toys, lá do Marcelo Carvalho, está fabricando colecionáveis aqui no Brasil. Isso é toda a produção, não só a escultura 3D, o protótipo, mas toda a produção está sendo feita no Brasil, em resina e algumas coisas em vinil. Me convidou para ir lá, para ver a fábrica, como é que está a produção. Tem muita novidade interessante. Eu já cheguei a mostrar em vídeos aqui no canal, eles fazem varinhas de Harry Potter, fazem aquela corujinha maldita do Harry Potter, fazem o gizmo em vinil também, que você já encontra lá na Pens & Dolls, tem outros Gremlins, e também fazem algumas coisas em resina. Então eles estão começando uma coleção de dragões de Game of Thrones e House of the Dragon. Então o primeiro protótipo é o Drogon. Esse aqui está num tamanho menor. O Marcelo me contou que preliminarmente eles pretendem fazer um grandão, como aquele que eu mostrei na Becasa Fair, num vídeo aqui no canal, e também uma versão menor que deve ser maior que essa aqui, então é uma versão intermediária. E esse protótipo aparentemente vai ser um menorzinho, ou protótipo apenas. Então, o protótipo, para quem não sabe, é a peça inicial, onde eles testam encaixes, algumas coisas não ficam muito boas e eles acertam para a produção, e aí tem um artista titular que faz a pintura de referência que vai ser usada depois na produção. Então, esse aqui, tem gente que vai falar, pô, né, você gosta de coisa com um defeitinho, isso e aquilo, é o protótipo. Então, aqui no protótipo, diferente da produção que eu já vi, eles estão fazendo carages também, então, que eu vi lá, tem uma questão de encaixes que ainda não estava resolvida. Aqui no gogó dele também é uma outra peça que foi encaixada, mas olha só a pintura. Se eles conseguirem reproduzir isso aqui na produção mesmo, na linha de produção, vai ficar muito legal. Eles colocaram aqui como se fosse uma torre do castelo, o símbolo dos Targaryens, aqui ó, dos três lados, e olha só a língua, a saliva, pronto para esperando alguém gritar Dracarys e ele meter fogo em todo mundo, meter fogo na sua carteira. Quando sai isso aqui, não sei ainda, mas deve ser em breve, porque, enfim, eles acertaram o protótipo, acertaram essas coisas que eu comentei aqui, e daí para frente a questão de produção e embalagem. E quando alguém pergunta por que essas empresas não fazem no Brasil? Então, a Splash, assim como a Iron, que fabrica na China, a produção parte aqui, e a produção final é na China, eles me deram oportunidades ao longo dos anos, e a Splash agora, de conhecer um pouco esse processo. E a discussão é, produzir no Brasil é caro e ainda é complicado. Mas tem algumas empresas que estão fazendo aqui. Você pega a Tinko Factory, você pega a Líder, que faz o Fandom Box em vinil, e aqui a Splash. Entre vários problemas, começam, por exemplo, com artistas para pintar. Então, mesmo a Splash hoje, se você é um artista de pintura, desse tipo de coisa, de colecionável, procure lá a Splash, porque eles estão contratando gente. Por quê? Eles têm uma grande, agora, tem licenças, é tudo licenciado bonitinho, varinha de Harry Potter, outras coisas. Tem agora a produção, mas falta, às vezes, artistas para pintar, artistas para esculpir, porque na escultura também tem uma outra situação, que não é só você esculpir o negócio, imprimir e acabou. Isso aqui são pelo menos, se eu não me engano, 6 ou 7 partes para chegar nessa peça final aqui. Então,
a hora que o cara faz o 3D, o corte tem que ser perfeito. Eles estavam mostrando outras peças que eles estão produzindo, que os encaixes não ficam perfeitos, aí você é obrigado a acertar aquilo ali para a produção, para não ter problema na fábrica e não acontecer como acontece às vezes com alguns colecionáveis que não encaixam direito. Tem a questão da pintura, tem a questão até da produção. Eu não sei nem se eu podia falar isso, mas a Porco Ovelha, lá do FES, que também é uma outra empresa que produz aqui no Brasil os bonecos, eles falam os toys em vinil. Então, eles estão fazendo lá o Mussum, Tadeu, Penzendol junto com Porco Ovelha. Também estão tomando pau lá, porque mesmo as fábricas, não vou dizer que é uma falta de profissionalismo, mas também a maioria das fábricas no Brasil estão acostumadas muito à pirataria, isso e aquilo. Quando você vai fazer um negócio licenciado e tem que ter aprovação da marca, é muito mais complicado você catequizar, você ensinar todo um processo para essa gente, porque isso, quando você tem algo licenciado, tem aprovação, o produto tem que ser excelente, tem que estar fiel àquilo que foi acordado. Então, e por último, a mão de obra no Brasil, comparado com China e outros, ainda é cara. Aí você fala assim, puxa vida, mas aqui o pessoal cobra caro? Não, os impostos aqui são caros, a mão de obra lá na China é mais barata, mas hoje já aumentou em relação aos anos atrás, hoje é mais cara. Então o pessoal fala, mas a mão de obra lá é escrava. Realmente não tem os mesmos direitos trabalhistas que a gente tem. Isso custa, e todo mundo quer pagar baratinho, e todas as empresas querem ganhar bastante, e por isso produzem lá fora. Mas esses que eu citei, Porco Ovelha, líder com Fandom Box, Splash Toys, Tinko Factor, que faz os tinkos, até fiz um vídeo aqui do Pequeno Príncipe, já mostrei outros. Então esses caras todos estão se aventurando com produção 100% brasileira e com artistas brasileiros. Então, Marcelo, fiz aqui, falei, Marcelo já falou, preciso de gente para pintar, preciso de pintores profissionais para poder pintar lá a produção, as varinhas, as figuras do Pennywise, o Jason, etc. Então, uma coisa é o protótipo, que é isso aqui, mas na linha de produção é bem mais complicado. Até o Zeca tem ido lá na Splash Toys, tem conversado com eles. Então, isso é para dizer o quê? Apesar de ser mais barato, hoje é meio discutível, produzir isso aí lá fora, tem empresas que estão querendo fazer isso no Brasil, que não querem mais passar pelo sufoco que é uma operação de importação aqui no Brasil, e todo mundo sabe, até para nós, pessoas físicas é uma merda, então, e querem produzir, querem ter controle total da sua produção. Então, é perfeita essa aqui? Talvez para você não, mas para mim é. É meu primeiro protótipo, espero que eu ganhe outros protótipos de outras empresas. Quem gosta muito de protótipo é o Tadeu. O Tadeu tem uns sem pintar lá, da Iron Studios. Então, e eu gostei demais. Olha os olhos. Então, estou ansioso para ver essa coleção. Os grandões, eu sinceramente não quero, porque eu não tenho espaço, vocês sabem disso. Mas uma coleção dos dragões aqui, dos bustos de Game of Thrones, vai ficar legal, né? Vocês preferem nessa escalinha, menor, ou preferem cabeçudão grandão desse tamanhão assim, ó? Imagina, 3 dragões já ocupou toda a mesa. E os que eu vi lá estão muito, muito legais. Então, isso aqui você já tem outros produtos da Splash, a varinha, tudo você encontra na Pens & Dolls. Esse aqui vocês vão ter que aguardar. Hoje é um vídeo meio no modo fast forward, porque algumas pessoas já devem ter visto o vídeo no meu Instagram aqui. Minha esposa, eu cheguei para almoçar, não tinha piso em casa, não tinha mais banheiro, ela resolveu fazer uma reforma relâmpago. Ela aproveitou que eu saí para trabalhar, que eu voltei para almoçar, não tinha mais nada. E aí, eu não estou hospedado aqui em casa, eu estou hospedado 2 andares abaixo, que é na casa da minha mandrasta, da Rosana, que é um apartamento que também está em obra. Então, estou todo cheio de pó de contrapiso, então a coisa é bem no modo flash. E 2 coisinhas. Eu preciso assinar mais uma vez o meu atestado de verme, porque eu gosto de buchas. Então, outro dia eu mostrei para vocês na embalagem, já está ali na coleção, o Homem-Fera de 1987. Falei até hoje pro Kiko Sgroglia. Falei assim, puxa, parece realmente um personagem do Planeta dos Macacos. Mas é o que tem. É a única versão que saiu até hoje do Homem-Fera oficial, Mattel, do filme de 87. Então, estou feliz, mas está lá. Bucha. Mas falando de bucha, hoje eu recebi aqui do Apetoys, Alexandre Pesolato, um dos primeiros caras que eu comprei action figures lá em 2006, assim como o Primo Dido e outros. Ele estava ali anunciando com aquele precinho bacana, uns McFarlane. E olha só o que eu comprei.
Muitos aí, eu tenho certeza que muitos não sabem, não conhecem essa versão do Superman. Superman com poderes elétricos. Pois é, filho. Final dos anos 90, começo dos anos 2000, as histórias também não eram todas que eram muito boas. E aqui, mas eu guardo com carinho porque li essas histórias, eles queriam reformular o Superman para os novos tempos. É sempre aquela mesma história que a gente já falou aqui. Ah, eu quero trazer novos públicos. Então mudaram os poderes do Superman. E não só isso, dividiram ele em dois. Tem uma versão vermelha. Tinha dois Clark Kents, dois Superman, um vermelho e um azul, os dois com poderes similares. E, assim, bucha demais. Essa aqui é uma wave que a BAF é o Homem Borracha. A Harry pegou a wave toda por causa da BAF, para formar o Build-A-Figure. Você tem que comprar todos da wave para formar a figura que a gente chama de BAF. E a hora que eu vi isso na coleção dele, que ele mandou a foto, eu falei, putz, eu sei, é bucha demais. Mas eu quero muito voltar. Não é só a história, a história é ruim, mas, puxa, eu lembro quando eu lia, tal, aquela história, aquela nostalgia barata que nos ludibria. E agora, Alexandre Pezolato, a Petóis, eu quero vermelho também, viu? Então trate de arrumar um vermelho para mim, que eu vou colocar junto com meus Superman. Essas figuras da McFarlane vêm sem extras, nada, só vem isso aqui, uma base e um cardzinho. Engraçado é que vem aqui o Superman da Liga da Justiça, numa fase da Liga da Justiça que eu até gosto bastante, que tem a Barda, tem o Homem Borracha, tem a Caçadora do Morrison, como sempre vem um cardzinho. Eu não ligo muito pro card, é capaz disso aqui um dia parar na mão de Léo Provolone, que gosta bastante. E nessa mesma wave, como falta Batman na coleção, peguei mais um aqui, que também é dessa fase da Liga da Justiça do Morrison. Inclusive tem uma história que é muito legal, eu esqueci o título, mas não é Guerra Mundial, eu não tenho certeza, que tem a invasão dos extraterrestres, dos marcianos brancos. E assim como o mentor em Revelation, de Masters of the Universe, o marciano fala que, eles falam, o homem mais perigoso da Terra. Aqui, ó. É o Batman, versão preta, meio parrudão comparado aos outros, tá vendo? Mais encorpado. Mesma coisa, meio com base, caneleira reaproveitada de outras figuras, o cinto provavelmente reaproveitado do Batman 89, mas e vem aqui com o seu arpel. Buchas me fazem feliz, né? Os bons momentos não estão relacionados só àquelas coisas boas, né? Eu fico às vezes conversando com amigos e falo assim, escuta, os momentos que a gente mais dá risada e lembra são os perrengues. Esses são os mais memoráveis. A gente lembra com carinho, puxa, naquele tempo era bom e tal. Não, a gente se ferrava e a gente esquece o quanto a gente foi torturado por uma situação, o quanto a gente passou mal, mas depois a gente conta com nostalgia, com alegria. E é isso. Gostaram? Digam aí, qual desses dragões de Game of Thrones ou de House of the Dragon vocês querem ver pela Splash Toys? E promete vir com um valor bem acessível, tá? Gostei demais. E, de novo, espero que a produção seja tão legal. Olha só a saliva, que legal. Deixa eu ver se eu dou foco. Você tem até os buracos onde ele cospe fogo aqui. Espero que o produto final seja tão bom quanto esse aqui. Vocês merecem e eu também, porque eu quero ter na coleção. É isso. Última coisa, Interferência, que é a ONG lá do Ferrez, que tem 87 crianças, que eu também já falei aqui no canal, já falei no meu Instagram. Eles estão numa situação que o dono da casa quer vender o imóvel. Então, é uma casa que eles prepararam toda para as crianças e agora criaram um Apoia-se para eventualmente tentar comprar essa casa. Então, você que puder ajudar, dê uma olhada lá na ONG, ONG Interferência, se não me engano, tem lá o Apoia-se. Às vezes uma ajudinha não faz falta para nós e talvez seja o suficiente para tornar aí mudar a vida dessas 87 crianças, permanecendo nesse projeto tão legal que o Ferrez fundou. Tá bom? Até mais! Tchau, tchau, vermes!